Olá, muito boa noite, bem-vindo ao programa DNA com gente que faz e acontece. O nosso convidado de hoje é natural de Corvelo. Ele é bacharel em Direito, faz parte da terceira geração da família que, em 1872, juntamente com outros sócios, criou a então Companhia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, hoje Cedro Têxtil. Iniciou sua carreira no setor em 69, atuando como estagiário na Companhia Industrial Cataguases. E, um ano depois, começou a trabalhar na Cedro e Cachoeira. Em 2001, assumiu sua presidência, cargo em que se manteve até 2013, quando passou a presidir os conselhos da administração da Cedro e de uma subsidiária, a Companhia Santo Antônio. Foi eleito em dezembro do ano passado presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas, a AC Minas. Estamos recebendo o DNA Aguinaldo Diniz Filho. Prazer, muito obrigado por ter vindo em nome aqui da Band. Prazer, meu. Prazer revê-lo, sempre atuante, a partir de Corvelo, né? Corvelo. E de Corvelo, Porta do Sertão de Minas, o que você traz nesse DNA ali que foi... seus pais nasceram em Corvelo, a história passa por aí, não? Toda a minha família, Diniz, ela é da região de Corvelo, aquela região do norte de Minas. Efetivamente, eu nasci em Corvelo, em 1945. Meus pais são de Corvelo. Toda a minha família, todos os meus irmãos nasceram em Corvelo, parente, avós. Então, eu vivi lá por 5 anos, depois mudamos para Belo Horizonte. Mas é uma cidade querida, a gente... Quando tem oportunidade, volta lá. Ama com fé e orgulho a terra que nasceste. Opa, Porta do Sertão lá. Porta do Sertão. O pai era fazendeiro, você me dizia? Sim, meu Como pai, é que o nome? Aguinaldo Diniz Couto. Tá. E minha mãe chamava Marcília Martins Diniz. Tá. Eram parentes, tinha um parentesco, lá a cidade do interior é toda assim. Meu pai trabalhava numa fazenda, que era do meu avô, administrava a fazenda, e durante um longo período. E, posteriormente, nós mudamos para aqui. Você diria que herdou alguma coisa, tá aí? Não. Independente do sangue aí, o que veio no DNA de valor aí, de família? O valor da família é importante, ser honesto, trabalhador, amigo dos amigos. Essa é a dedicação de valores que a gente tem, principalmente no interior. E ter o uso da palavra, a firmeza da palavra, isso é muito fio do bigode, isso é muito próprio do interior. E a gente cultiva isso, nesses todos os anos de vida. Agora, Corvelo foram 5 anos só que você falou, né? Morei em A família toda mudou para Sete Lagoas? Não, para Belo Horizonte. Belo Horizonte, por aí. Isso nós viemos para aqui em 1950, 53 por aí, e praticamente uma mudança. E foi uma oportunidade porque é uma cidade maior, a gente tem mais perspectivas, então viemos para aqui em 1950, em torno disso. Tá. E aqui, cursando o quê? Bom, dentro da cronologia dos fatos, o primeiro curso que eu fiz foi no Grupo Barão do Rio Branco, que eu tenho excelente memória, guardo até hoje o nome da minha professora, Maria Auxiliadora de Melo Malaquias, isso tem muitos anos. Então, era naquela época que o grupo tinha uma disciplina, uma hierarquia, uma coisa muito importante. E você era bom aluno? Mais ou menos. Eu dava para o gasto. Dava para o gasto. E estudei no Grupo Barão do Rio Branco, todo o curso primário. Tá. Depois eu fui estudar no Colégio Arnaldo. Estudei no Colégio Arnaldo durante um tempo. Na época tinha o curso de admissão, fazia admissão ao ginásio. Estive lá, excelência. Admissão ao ginásio. Lá. E posteriormente estudei no Colégio de Aplicação. E depois eu fui fazer um curso fora, um curso técnico no Rio. Tá. E os trabalhos... Você tem muitos amigos aí? Arnaldo era um colegiado bacana de integração, de futebol, com a cruzada, não é isso? Né? Exatamente. Não. Tinha a cruzada do Padre Simala, o Padre Coqueiro, e tinha realmente um grupo de futebol. Eu jogava, modéstia à parte, eu tinha um certo domínio da bola, e tinha colegas que foram jogar no profissional. Campo de terra lá. O Amaury Alves Horta. O Zuca e vários outros foram jogar no América. Era um campo de terra, ali do lado, na rua Ceará. E tinha um padre interessantíssimo, o padre Simala, que tomava conta do time, era fascinado com futebol. E tinha um detalhe interessante. O time do Arnaldo estava perdendo, ele atrasava um relógio. Tá. A cruzada, para o telespectador saber o que era, bom, isso é interessante. A cruzada é o seguinte, era administrada pelo padre Luciano. Padre Luciano... E era mais ou menos uma catequese mais intensiva. Você tinha que fazer uma comunhão, que era a primeira sexta-feira do mês, você tinha que aprender a celebrar a missa, você tinha que ir à missa com frequência, era um colégio de padre, naturalmente.
E aí tinha vínculo, o pessoal da Cruzada viajava, ia para Juiz de Fora, que lá também a congregação é a mesma. Então, a congregação do Padre do Colégio Arnaldo. Então, a Cruzada era mais ou menos um vínculo maior com a congregação. Bacana. E na sua cruzada aí, no seu diário de bordo aí, o primeiro emprego? Veio onde? Foi o seguinte, o primeiro emprego efetivo, foi como você já colocou, foi na Serra da Cachoeira, em 1970, que depois de fazer um curso técnico, porque tem um ponto interessante, Amaury. Eu tinha passado por terceiro científico no Colégio de Aplicação, nem sei como é que chama hoje, era científico, e depois no terceiro científico, era para fazer um vestibular, eu resolvi fazer um curso técnico. E aí eu retroagi 3 anos. É como se tivesse tomado 3 bombas. E fui fazer um curso técnico no Senai, no Rio de Janeiro. E esse curso longo, de 4 anos, depois eu fui fazer um estágio, como dito, na Companhia Industrial Cataguases, era um estágio, e depois em 70 eu entrei para a SEDO, onde fiquei até 2013. Mas o direito foi onde? Sete Lagoas, não foi? Sim, eu fiz um curso de Direito em Sete Lagoas, quando eu já trabalhava na fábrica em Sete Lagoas, paralelo. Era um curso na escola de Sete Lagoas, por sinal, uma excelente escola. Bacana. E aí? Aí veio França, veio outros países aí? Chicago? Não, realmente, quando já na Cedro, né, já na parte de administração, na diretoria, eu tive sim a oportunidade de fazer um curso pela Fundação Dom Cabral, que é absolutamente importante. Esses cursos na cidade de Fontainebleau, na França. É um curso da Fundação Dom Cabral, fui lá 3 vezes, numa escola chamada INSEAD, é um MBA, sobre administração, pessoal, isso foi muito importante. Depois eu fiz um curso também intensivo, todos eles intensivos, 20 dias, 15 dias, na Universidade da Kellogg, em Chicago. Tá. Qual foi o momento exato que você viu que a sua estrada passava pelo setor têxtil? Vou falar o seguinte, existe um vínculo no sangue, o seu programa é DNA, e tem um DNA que tem um certo vínculo com a empresa, com a Cedro mesmo, como pequeno, uma empresa dentro da família. Eu achava interessante aquilo, eu ia, visitava fábricas e tinha aquele relacionamento. Então, bateu na telha aquelas decisões que a gente toma e, como já tinha uma percepção, já vivia o que é uma indústria têxtil, né? Sempre lutando, a indústria têxtil, quero deixar esse parênteses, a indústria têxtil sempre passa por um processo de luta, é impressionante, é um setor que emprega muito. E aí eu resolvi, por percepção, e fui fazer esse curso técnico. Dá uma dimensão para o telespectador, o que era, com quantos empregados, como é que era a indústria têxtil nesse momento, um retrato vapt-vupt aí do eu posso falar sobre exatamente a indústria têxtil brasileira, ela emprega 1.600.000 pessoas, emprego direto. Tá. Um emprego na indústria têxtil multiplica por 4. Então, mais de 6 milhões de pessoas trabalham na indústria têxtil de confecção. Isso você está falando hoje? Isso hoje, no Brasil. Naquela época ali, só para dar uma dimensão aqui de Minas Gerais, naquela época, de 70 para cá, houve uma grande modernização na indústria têxtil. Vou dizer um exemplo. Antes de 70, 68, 65, a Cedro chegou a ter 6.300 empregados, imagina. Hoje tem 3.100. Eu hoje estou totalmente fora da administração da empresa. Quero deixar isso claro. Conselho, né? Não, já não estou mais. Já não está. Estou totalmente distante da administração desde 2013. Só faço parte de um comitê de acionistas. Mas a indústria têxtil já empregou mais gente ainda, mas houve um processo de modernização muito importante. Esse processo começou, na minha opinião, a partir de 1965, 70, por aí. Então, houve uma diminuição, melhorou a produtividade, equipamentos mais modernos. Mas continua sendo um grande empregador. O setor têxtil brasileiro é um grande empregador na indústria. Apesar da sombra da China? A China é um grande problema. Quantas e quantas vezes, Paulo Navarro, quando eu era presidente da ABIT, Associação Brasileira de Indústria Têxtil, eu estive com o presidente Lula umas 5 ou 6 vezes ou mais, com a presidente Dilma, para discutir sobre o problema de importação predatória da China. Porque eu falo que nós estávamos sendo ingênuos. A China, realmente, ela é potente na indústria têxtil. Mas o que acontecia? Havia um desvio de mercado muito grande. Eu já cheguei a sentar com o presidente Lula, que eu estou falando, e mostrando para ele, presidente, olha esse produto que vem da China, olha esse produto que vem da China. Então, a gente fazia essa catequese porque nós estávamos sendo ingênuos, permitindo que entrasse produto da China no Brasil, subfaturado, com preços lá embaixo, e proibindo a geração de emprego aqui no Brasil. É uma pergunta até da nossa diretora. Como é que você teve resistência e força
para governos e governos com tantas crises e se mantendo à frente aí exatamente da SEDO e da Cataguases. Não sou eu. Vou dar um exemplo da empresa que eu comecei a trabalhar. A SEDO foi fundada em 1872. Nós temos 147 anos. Olha a crise que nós passamos. Passamos pela abolição da escravidão, passamos pela proclamação da República, passamos pela Primeira Guerra, passamos isso lá atrás, passamos pela Segunda Guerra. Todos esses planos que a gente enfrentou. E no período mais recente, que eu estava junto, é a equipe da SEDO, os acionistas da SEDO, né? Não tem um fato isolado. Os acionistas da SEDO têm uma peculiaridade. Eles têm a empresa como um patrimônio inexorável, tem uma dedicação muito grande. Então, todas as crises que a companhia passou, tem o grupo de gestão da empresa, que é da melhor qualidade, os nossos recursos humanos, mas tem um background chamado os donos da empresa, o grupo acionário, né? E que sempre apoiou, passou pelas dificuldades, então conseguimos trazer a empresa até hoje. E hoje viva ainda, né? E representa muito também para Minas Gerais. Sem dúvida alguma. Sobretudo do interior. Sem né? dúvida alguma. Tá. Aí veio a Associação Comercial. Como é que foi essa história aí? Que você foi empossado, foi em dezembro, não foi isso? Foi. Em dezembro. Né, nós fomos empossados em 7 de janeiro desse ano. Como é que emergiu aí o seu Emergiu nome? O seguinte, eu já faço parte da associação, fui convidado pelo meu estimado e prezado amigo Lúcio Bem-Querer. Eu vim de Sete Bons Lagoas. tempos, Lúcio, né? Figuraça. Figuraça. Eu vim de Sete Lagoas, eu vim de Sete Lagoas para Belo Horizonte em 1985. E em 85 eu fui levado, fui convidado, tinha um diretor da companhia, pessoa que eu tenho saudade, chama Décio Magalhães Mascarenhas, que ele me convidou para ir para a Associação Comercial, na época do Lúcio Bem-Querer. E eu fui convivendo. E eu devo à Associação Comercial muito, porque eu era, como diz, chão de fábrica. Vivia no chão de fábrica direto, 24 horas por dia. E não tinha muito essa percepção associativa. Network aí. Essa percepção de network associativa a gente não tinha. E isso eu criei na Associação Comercial. A Associação Comercial, não posso deixar de falar, foi um salto para que eu pudesse participar de várias outras entidades. Então, eu fui convidado recentemente. No passado, já me tinham convidados para participar da Associação Comercial. Eu não pude. E agora, eu tive um convite do Lindolfo Pauliello. A princípio, eu falei não, mas depois um grupo de amigos voltou. E estamos lá, é um mandato curto, um mandato de 2 anos, para trabalhar junto com a casa, junto com o pessoal, com os nossos associados. Temos uma diretoria espetacular, um grupo de vice-presidentes da primeiríssima ordem e um grupo associativo muito grande. Tá. Eu queria falar de desafios, mas antes de prêmios. Um reconhecimento seu, não só por ser encaminhado para a associação, como também prêmios, né? Opa, olha aqui, ó. Falar em prêmio. Aí, isso aí foi com o governador Anastasia, a gente representando a SEDO, que a SEDO estava ganhando um prêmio de relação ao meio ambiente. Um prêmio de relação de meio ambiente, que isso há algum tempo, a Anastasia era o governador ainda. Isso foi um prêmio importante relativo ao meio ambiente, porque a indústria têxtil é muito preocupada com o meio ambiente, com a poluição. Bacana. Isso foi um prêmio importante. Tá. Outro reconhecimento? Esse momento, Paulo Navarro, Já foi de 2007. E eu fui otorgado, eu ganhei o prêmio de empresário do ano em 2007. Está lá o Fernando Pimentel, era prefeito, o nosso estimado e saudoso José Alencar Gomes da Silva, do setor têxtil, o Aécio, governador, e o Robson Braga de Andrade, à época presidente da Federação das Indústrias. E eu tive esse prêmio que muito me honra, que é reconhecido como empresário do ano em 2007. Isso para mim foi muito, gostei muito. Aí mais um? Isso aí é um prêmio também numa entidade que eu presido lá no Rio, que é o CETIC, uma escola, e recebendo um prêmio dos funcionários quando eu tomei posse como presidente do conselho lá nessa escola no Rio de Janeiro. Tá, ok. Bem, entre outros, são vários prêmios. Antes de passar para os novos desafios, você também teve outras atividades aí, mundo afora, né? Ô Paulo, sim. A BIT, né? Além do conselho da Sérgio Cachoeira, sem outras oportunidades, eu participei do conselho do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Eu participei da Câmara Americana de Comércio, a Michan, lá em São Paulo. Eu participei de 2 conselhos empresariais da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Fui presidente da ABIT, Associação, como já disse, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, e por 6 anos, é uma entidade importante. Fui vice-presidente da FIENG no mandato do Olavo e do Robson, esses 2 mandatos.
Hoje eu fui membro do conselho de uma empresa que muito me orgulha, que chama Algar, uma empresa de Uberlândia, uma grande empresa, um grupo espetacular. Fui membro do conselho, fiz parte do conselho do INDG na época do professor Falcone, isso é muito importante. Hoje eu estou no conselho, muito me honra também, do Conselho Superior do Hospital Felício Roxo, e várias outras coisas aí na CNI. Fiz parte em conselhos da CNI, em vários conselhos. Então, a vida abriu várias janelas. E a gente tentou aproveitar. E o futuro, né? Janelas para quê? Janelas, a vida tem que continuar. Então, estamos hoje na associação comercial, fazendo um trabalho, seguindo a performance e o trabalho que o presidente Lindolfo deixou. O Lindolfo foi presidente 4 anos, fez um trabalho de grande dedicação. Eu falo, quando eu assumi, que é uma responsabilidade muito grande substituir o Lindolfo Coelho Pauliello, mas vamos fazer todo o esforço junto com o grupo da casa. Com uma reivindicação de quê dos empresários atuais? Você leva qual bandeira aí? Nós levamos a bandeira atualmente, sem dúvida alguma, a bandeira do crescimento do país, retomada da economia. É inadmissível sermos o país que somos, com 13 milhões de desempregados, fora aqueles que desistiram de procurar emprego. Segundo o IBGE, passam de 20 milhões de empregados. Dados de hoje, né? Dados de desempregados. Isso é um crime. Isso é um crime, um país feito nosso. Nós, empresários e presidentes de entidades, temos que ter uma preocupação ferrenha quanto isso. Isso é um problema social que se agrava. Então, é uma bandeira de todos nós. Tem uma bandeira recente que é a reforma da Previdência. Ela para mim, eu digo o seguinte, seria falta de inteligência e falta de patriotismo, inteligência e patriotismo, se essa nossa reforma, dentro do tamanho que ela seja, não vamos discutir aqui qual reforma, vamos discutir a necessidade da reforma. A gente precisa disso como brasileiro, como cidadão, como responsável por entidades e empresários, pensar e fazer nisso e colocar a nossa opinião, mostrar a nossa opinião da necessidade extrema de nós fazermos uma reforma. Eu acho que esse é o tema. Bem, Aguinaldo Diniz Filho, vamos voltar já, depois do intervalo comercial. Obrigado aí pelos toques aí, para todos os brasileiros. Bem, a gente volta com o programa DNA com gente que faz e acontece, como o Aguinaldo Diniz Filho, essa grande figura de Corvelo para o mundo, a porta do sertão, aí para todo mundo, com reconhecimento aí nacional, passou pela Serra do Cachoeira e também agora aqui na Associação Comercial de Minas Gerais. Bem, vamos falar um pouco de família, né? Quem está sintonizando agora, a gente discorreu sobre a trajetória brilhante dele, um case de sucesso, entre aspas, aí. Parabéns. Mas aí, como é que chama a Santa? A Santa quem que é mesmo? A Santa é uma mulher fantástica. É lá de Corvelo, a Santa? Não. A Santa é de Belo Horizonte. Em Corvelo não tem Santa igual, não, entendeu? Não tem, não. Belo Horizonte, como é a Simone? Simone, sou casado há 46 anos, em torno disso, 47 anos. Simone Maria Lopes Cansado Diniz, uma fantástica, companheira de primeiríssima ordem, inteligentíssima, professora universitária, mestre e doutora em Direito, e é uma companheira constante e eficaz. E com ela, quantos filhos? 3 filhos. 3 filhos? Quem são eles? 3 criaturas adoráveis. O mais velho chama Geraldo, meu filho mais velho. O segundo é o Ricardo e o terceiro é o Bernardo. E são 3 filhos adoráveis, absolutamente encantadores. Agora, me contaram aqui, um passarinho que me contou aqui, que você lambe a cria, mas agora é de neto, né? Que é apaixonado. Como é que é? Então, acho que a Fantine tem ali a foto, ali. Olha ali. Isso é uma maravilha. É a Lívia e o Heitor. São gêmeos, filhos do meu gêmeos, filhos do meu filho mais velho, o Geraldo. São 2 criaturas fantásticas, simplesmente adoráveis, a Lívia e o Heitor, e tem mais uma neta que chama Estela, filha do meu filho, mas tem 8 meses, também muito bonitinha, filho do Ricardo. Agora, atrás da figura pública, entre aspas, aí, então existe o paizão, existe a família, valores de família. Família é o seguinte, Paulo, eu digo que sempre tem problemas, conflitos, discussões, mas família é um patrimônio inestimável. E você tem que preservar, administrar, investir nesse patrimônio, sem dúvida alguma. E eu, felizmente, graças a Deus, eu reputo de ter uma família realmente de valor
muito grande. Bacana. Tanto as minhas noras, temos 2 noras, a Milena e a Luciana, que são casadas com meus 2 filhos. E nas horas vagas, o que é? Reúne muito? Reúne. Mesa grande, mesa mineira? A gente encontra provavelmente no sábado para um almoço. É? O almoço que é? Uma massa? Não, o almoço normalmente é frango com quiabo, angu, couve, comida mineira, comida do sertão. Com vinho ou cerveja? Os dois. Os dois. E de repente a gente insere um whiskyzinho, que é uma bebida que eu gosto. Ninguém é de ferro, né? E a gente reúne, encontra, todos moram aqui em Belo Horizonte, então é um... E o hobby passa pela família? Paulo, Qual que é o seu hobby principal aí? Hobby principal, tem um hiato nisso aí, sabe, Paulo? Não tem um hobby... fulano tem um hobby de tocar violão, ou tem um hobby de não sei o quê. Eu gosto de caminhar, mas caminho menos do que devia atualmente. Eu estou fazendo um repensamento nisso. Gosto, mas eu tenho certeza que eu estou relapso nesse ponto, gosto. Gosto de música, gosto de ouvir música, gosto do tipo de música. Lê muito? Não? Leio, não muito, só quem lê demais, assustadoramente, é a Simone. Eu tenho um pouco de preguiça, às vezes, certas coisas, mas gosto de ler, eu leio, gosto muito de me informar, notícia, jornal, e leio também, Tem um livro de cabeceira aí que te marca? Tenho, eu estava lendo agora um livro sobre Dom Pedro em Paris, história de Dom Pedro em Paris, não concluí, a Simone já pegou para ler. Interessantíssimo livro, eu sugiro, não estou lembrando o nome do título, mas é uma história da vivência de Dom Pedro II em Paris. Okay. Maravilha. Aqui, você fala em família, a viagem inesquecível aí que você carimbou o passaporte aí, pode ser o passaporte pelo Brasil também. São várias. Mas tem uma aí marcante aí? Várias, eu viajei muito, bastante mesmo. Puxa aí. A primeira viagem que eu fiz à Europa, com a Simone, em 83. E aí? Direto para qual? Essa viagem marcante, nós fomos para uma convenção de indústria têxtil, aproveitamos. É a primeira vez que eu ia à Europa, em 83, imagina. Aqueles meus 2 netinhos ali já foram à Europa 5 vezes. Com 10 anos, outros tempos, né? E eu fui em 83, a primeira vez, lembro disso, a primeira viagem que a Simone já tinha ido várias vezes. Então nós fomos para uma feira em Milão, feira de indústria têxtil, e andamos, dançamos valsa na Áustria, Munique, Zurique. Bacana. Muito. E as qualidades do Aguinaldo? Olha, é difícil a gente falar a qualidade. Eu acho que não é obrigação, sabe, Paulo Navarro? A qualidade, qual a qualidade? Esse cara é muito honesto, esse cara é muito sério. Isso para mim é uma coisa que está no DNA, é um princípio. Então, a qualidade é ser amigo dos amigos, lealdade, mas ser leal é obrigação, ser honesto é obrigação, ser educado é obrigação, levo por esse lado, sabe? Então eu acho que tem a qualidade normal de um cidadão cumpridor das obrigações. Defeito no espelho, olha o espelho aqui. Defeito tem vários, eu imagino que tenha vários. Só um bichão aí, um bichão. Um defeito grande. Eu acho que eu implico um pouco com as coisas, como... Quando eu acho que as coisas devem andar e não anda, isso me irrita um pouco. Eu tenho um pouco de resistência quando o óbvio não é percebido. Dá vontade de mergulhar. Fazendo um curso na França, eu aprendi uma coisa que o Alfred Sloan Jr., fundador da General Motors, disse, que o óbvio tem que ser dito para não ser esquecido. Então, eu tenho uma reação negativa quando o óbvio está na mesa e as pessoas não percebem. Isso me afeta, me enerva um pouco, porque eu parto do princípio que o óbvio tem que ser percebido as soon as possible. E as críticas? As críticas que recebe, como é que você as recebe? Desculpe. Olha, diz que tem crítica construtiva. Eu acredito que possa ter, mas quando a gente percebe que tem uma crítica justa, Paulo, você faz o seu autoconhecimento, a sua autopercepção, porque eu falo, sabe, Paulo, que a grande crise que o homem tem, uma grande dificuldade do homem é a dificuldade de percepção. Então, quando você tem uma percepção de uma crítica justa, não tem nenhum problema. Agora, a crítica quando é injusta, quando ela é negativa, às vezes me irrita, sim, mas engole um pouco, porque o negócio da vida é o seguinte, você tem que aprender a engolir sapo e expelir. Muito bem. O que te tira o sono? Não. Tira o sono, tem coisas que me tiram o sono. Na cabeça, algum problema na família me tira o sono, principalmente algum problema na família, alguma preocupação que se você tem, algum problema de relacionamento, de amizade, isso me tira o sono. Questão de trabalho já tirou também, sabe? Quando eu era o presidente da Cedro,
e tinha dificuldades, a luta do dia a dia da empresa, isso preocupava muito, porque é o seguinte, se levantava, é o seguinte, a companhia tem que pagar amanhã, tem que pagar no dia 20, 3.300 empregados. Por exemplo, e às vezes as coisas estavam difíceis, aquilo preocupava, coisas de trabalho, isso preocupa. O que você mais admira no outro, assim, uma característica? No outro? A lealdade. Lealdade, tá. Medo, cara? Olha, medo não tenho medo, eu tenho prevenção ao risco. Uhum. Então, medo, por exemplo, Aguinaldo, você tem medo de um assalto? Medo de discutir com quem não tem nada a perder. Uhum. É muito sério você discutir, por exemplo, com quem não tem nada a perder. Uhum. Então, eu evito, não é que tenha medo, mas você administra uma situação. Uhum. Eu, por exemplo, você não se expor, agora não tem medo de avião, não tem medo... Eu tenho medo, sabe o que eu gosto de falar? Eu tenho medo de duas coisas. Cobra cascavel e de gente desonesta. Lá de Corvelo, cheio de cobra lá, Não, cara. Não tem muita, não. Aqui eu vou juntar uma pergunta aqui, que eu tenho com uma outra que eu pulei aqui, que eu perguntei sobre características, né, que você mais admira e faltou aqui, que menos você gosta. E junto também com o que você perdoaria ou não. Vamos lá. O que menos eu gosto? O menos que eu gosto é de uma traição. Traição, deslealdade, isso me deixa... A falta de verdade, isso me deixa irritado. Uhum. E eu perdoaria um erro que não seja intencional, que todos nós erramos. Eu falo, sabe, Paulo, só não erra quem não faz. Só não erra quem não faz. Mas a gente tem que aprender a perdoar o erro, entender o erro. E agora não perdoa a falta de lealdade, a traição, a ironia eu não gosto. Não. Tá. Que legado você deixaria aí para não só a família, mas para todos eles, todas as pessoas que acompanham sua trajetória, seu diário de bordo? Eu acho que no meu diário de bordo, pode ficar para o futuro comandante, lealdade. Lealdade, né? Tá. Você já pensou em morrer? Não. Você tem medo de morrer? Não, eu falo que eu já comprei um lote espetacular com a vista muito bonita no Parque da Colina. Mas eu queria saber dessa vista e uma placa que você poderia colocar não, ali. Ainda não pus placa não, mas eu já comprei lote, esse lote é muito bom. Bonito. Eu vejo quem chega e quem sai. Verdinho lá no Parque da Colina. E vê quem chega e vê quem sai. A placa, Aguinaldo. Não pus placa. Não, você tem que sair daqui falando o que você vai colocar. Outros vão pôr na placa. Não. Outros vão pôr na placa. Não foi nada. Agora, o lote está lá. Quem é esse Aguinaldo, independente da figura pública? Repetindo a pergunta aqui para a gente fechar o programa. Quem é o Aguinaldo? O Aguinaldo é um camarada que está aí no mundo para tentar fazer o bem. Bem? Já te falaram que você parece com o Amaury Júnior? Você que me chama de Amaury Júnior. Eu acho... Prazer. Não parece, não. Mas estou junto. Estamos juntos.